Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre a carta controle, que é uma das 7 ferramentas clássicas da qualidade. A carta controle é uma ferramenta muito simples, que ela é formada por 3 linhas horizontais. Uma linha é a média, outra linha é o limite superior de controle e a outra linha é o limite inferior de controle. E essa ferramenta ela pode ser usada em diversos cenários diferentes, adequando ao seu tipo de atividade. A carta controle ela também pode ser chamada de SPC Chart. Ela é muito conhecida por esse nome, que significa Statistic Process Control Chart. E ela é uma ferramenta muito estatística, mas apesar disso ela não é complexa. A única coisa que precisa para utilizar essa ferramenta de forma adequada é um histórico de dados para você montar o gráfico. E esse gráfico ele é interessante porque ele é um gráfico contínuo. Então, quanto maior for o seu histórico de dados, melhor vai ser a sua ferramenta na carta controle. Muitas pessoas chamam a carta controle também de gráfico de controle, tá? São apenas nomenclaturas diferentes, mas que significam exatamente a mesma coisa. E ela é uma das 7 ferramentas clássicas da qualidade. Bom, e para que serve essa ferramenta da carta de controle? Ela serve para acompanhar a variação de comportamento do seu processo. Eu vou explicar logo como funciona a ferramenta e depois eu vou dar alguns exemplos que vão facilitar o entendimento dessa ferramenta para ajudar você a aplicar no seu tipo de trabalho. Tá? Primeiramente, existem 2 conceitos que eu preciso explicar rapidamente, são conceitos simples, que ajudam a entender como utilizar essa ferramenta da carta de controle da forma clássica. Tá? E essa forma clássica ela pode ser adaptada, isso não tem problema nenhum. Isso vai variar de acordo com o que seja mais adequado para o seu negócio. Vamos lá então. A carta de controle clássica, você precisa entender o que é o conceito de média histórica. Que esse é muito simples, tá? Média histórica é simplesmente uma média ao longo de um tempo muito grande, que você vai acumulando sempre. Essa média ela é variante, tá? Então a sua média histórica ela vai ser sempre alimentada e é interessante que seja calculada a média automaticamente a partir dos seus valores históricos. Então, se você abriu a sua empresa há 5 anos atrás, então, um exemplo, a quantidade de vendas mensais. Se você tiver esse valor de quantas vendas você fez desde o primeiro mês de abertura da sua empresa até hoje, ao longo desses 5 anos, 10, 20, 30 anos de empresa, você vai ter um valor de média histórica que vai acompanhar a evolução da sua empresa. Tá? E quanto mais valores você tiver, melhor vai ser a sua média. Que a média nada mais é do que somar a quantidade de valores, a quantidade de dados e dividir por um determinado número, que seja representativo daquilo. Então, média histórica é o primeiro conceito que ajuda a montar essa ferramenta da carta de controle. Outro conceito que é um pouco mais complexo, que ele é muito utilizado na estatística, é o conceito do desvio padrão. Eu vou logo avisar, tá? Eu não vou ensinar vocês a calcular o desvio padrão aqui nesse vídeo, porque não é o foco desse conteúdo que eu estou passando para vocês. Mas quem tiver interesse em se aprofundar no cálculo do desvio padrão, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um cálculo que é um pouquinho mais rebuscado, mas ele é muito tranquilo, assim, ele é fácil de compreender, fácil de utilizar. E o que danado é o desvio padrão? Vou explicar a partir de um exemplo que eu acho que é a forma mais simples da gente entender o que é e para que serve. Vamos imaginar uma sala de aula. Todo mundo aqui já passou por uma sala de aula, tá? Então, foi aplicada uma prova e existe a média das notas dos alunos para essa prova, tá? Então, me acompanha aqui.
Vamos supor que foi uma prova difícil. Então, a média das notas dos alunos nessa prova específica foi 5. A prova valia de 0 a 10, a média foi 5. Então, média, todo mundo entende, né? É a soma de todas as notas dividida pelo número de alunos dessa turma, dessa sala. Então, se a média dessa prova foi 5, significa que esse valor representa aproximadamente o desempenho dessa turma nessa prova específica, em que a média foi 5. Ok. Então, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, você vai utilizar esse mesmo conjunto de dados que foi utilizado para calcular a média. Enquanto a média, você soma todas as notas, divide pelo número de alunos, o desvio padrão ele é um cálculo um pouco mais complexo, onde você vai utilizar também esses valores de todas as notas dos alunos da sala, vai fazer alguns cálculos considerando também a quantidade de alunos, e o desvio padrão vai dizer a variação adequada para esse conjunto de dados. Então, nesse exemplo, se a média foi 5, vamos dizer que o desvio padrão foi mais ou menos 1. Geralmente, o desvio padrão ele é representado dessa forma. Então, a média dessa sala vai ser 5, mais ou menos 1. Isso significa que existem muitos alunos nessa prova que tiraram uma nota ali muito próxima de 5. Então, mais ou menos 1. Vai ter muita gente que tirou 4, muita gente que tirou 5, muita gente que tirou 6 nessa prova. Tá? Ele é um intervalo bem estreitinho. Então, isso é uma forma mais precisa, tá? Apesar de ter uma variação ali de mais ou menos, mas isso é mais representativo do desempenho desses alunos na prova do que o valor da média em si. Porque, ok, a média é 5, mas você pode ter poucas pessoas tirando 5 exatamente, e muita gente nessa faixa que faz com que a média chegue a 5. Mas na hora que você diz que essa turma é representada na prova com a média 5 mais ou menos 1, você vai ter um valor mais real de quanto as pessoas tiraram nessa prova. Então, 5 mais ou menos 1, esse mais ou menos 1 é o desvio padrão. O desvio padrão pode ser maior também, tá? Então, se por acaso as notas foram muito dispersas nessa prova, não teve muita gente naquele meio ali próximo de 5, teve gente que tirou 10, teve gente que tirou 0. Então, vamos dar um exemplo aqui de um desvio padrão de mais ou menos 3. Então, 5 mais 3, 8, 5 menos 3, 2. Então, se o desvio padrão, a partir das notas dos alunos, do cálculo feito, apresentar um desvio padrão de mais ou menos 3, você vai ter pessoas entre 5 mais 3 e 5 menos 3. Vai ter uma variação muito maior da quantidade de notas. Então, concluindo, o desvio padrão apresenta uma variação a partir da média que vai dar um valor aproximado, mas que seja representativo daquele conjunto de dados. Ok? Bom, depois dessa aula explicando o que é o desvio padrão, vamos voltar para a carta de controle. Então, a carta de controle, como eu havia falado no começo, ela é formada por 3 linhas horizontais. A linha central é a média histórica, a linha superior é o limite superior de controle e a linha inferior é o limite inferior de controle. A média é a média normal, só que por ser histórica, quanto maior o conjunto de dados que você tiver, melhor vai ser esse valor, mais representativo ele vai ser. O limite superior de controle, você vai precisar na metodologia clássica. Lembrando, isso é a carta de controle clássica, das 7 ferramentas da qualidade. O LSC, limite superior, ele é calculado como sendo o valor da média histórica mais 3 vezes o desvio padrão. Tá? Então, esse desvio padrão, que é mais ou menos algum valor, vai estar representado aqui. Então, a média mais o valor do desvio padrão, mais 3 vezes o valor do desvio padrão, vai ser o limite superior de controle. E a média menos 3 vezes o valor do desvio padrão vai ser o limite inferior de controle, o LIC. Tá? Bom,
essa é a carta... Ah, tá, tem um detalhe aqui. Essas três linhas horizontais vão ser suas referências, vai ser o seu gráfico. E essa linha vermelha que está aqui, fazendo um zigue-zague, ela vai representar o seu valor atual que você está acompanhando a partir desse gráfico. Então, o exemplo das vendas de uma loja. Você quer montar uma carta controle para ter um acompanhamento do número de vendas mensais. Então, vamos dizer que você tem a média histórica de todos os meses, desde que você abriu a sua loja, abriu a sua empresa. Então, você sabe a quantidade de vendas mês a mês, desde que a sua empresa abriu até os dias atuais. Então, você, no exemplo, você sabe que para bater a sua meta, para ter o faturamento desejado, você precisa vender 100 produtos no mês, um exemplo, tá? Precisa vender 100 produtos no mês. E ao longo dos anos, a sua média, você conseguiu atingir essa média de bater 100 produtos no mês. Então, a sua média é essa, tá? Um exemplo, sua média vai ser 100 produtos no mês. Então, tiveram meses que você conseguiu estar um pouco acima da média, vendeu, sei lá, 101, vendeu 105. Outro mês você só conseguiu vender 95 produtos, aí vendeu 98, aí subiu um pouco, vendeu 102 produtos, aí caiu de novo para 90 alguma coisa. Nesse mês teve um pico, você conseguiu vender 110 produtos e voltou para pertinho da média, 101. Então, esses valores, esse gráfico, essa linha vermelha aqui, ela vai representar exatamente o que aconteceu em cada mês específico do seu gráfico. Se o seu acompanhamento for de vendas por mês, tá? O gráfico você vai montar de acordo com a sua necessidade. Então, vamos supor que você calculou, você tem a sua média histórica. A partir desses valores históricos, você calculou o seu desvio padrão, calculou 3 vezes o valor do desvio padrão e achou que o seu limite superior de controle é 120. Então, 100 mais 20 é o seu limite superior de controle. E no caso, o seu limite inferior de controle seria 100 menos 20. Então, o que representa esse limite superior e esse limite inferior? No caso de vendas, eu acredito que não existe um problema em vender demais. Talvez exista algum problema relacionado ao estoque, porque se você vender demais e não entregar, será que você vai ter estoque suficiente para suprir essa demanda de vendas que está acontecendo? Será que você vai conseguir entregar produtos suficientes para o seu cliente? É uma coisa a ser avaliada. Então, talvez exista um limite superior de controle de, poxa, até 120 vendas no mês eu consigo dar conta. Se passar disso, vou precisar tomar alguma atitude, contratar mais gente, produzir mais, comprar mais material, ter mais contatos de fornecedores, enfim, depende da sua atividade. E a mesma coisa, o limite inferior de controle. Se, no exemplo aqui, a média é 100, mais 20 é o limite superior, até 120 você consegue entregar. Passou de 120 fica complicado. Então, o limite inferior de controle seria 80, 100 menos 20, 80. Então, abaixo de 80 já vai ser muito perigoso. Significa que seu gráfico, se você tiver um mês que vendeu menos de 80 peças naquele mês, isso vai ser prejudicial para você, tá? Então, é bem mais simples entender que se você não vende, seu faturamento é muito baixo, isso é ruim para o seu negócio, tá? Então, esse foi um exemplo onde o valor do limite superior e o limite inferior de controle seria mais ou menos de 20, tá? Mas como eu falei, não é preciso 100% das vezes calcular o desvio padrão, fazer a forma clássica de 3 vezes o desvio padrão para chegar a um valor. Você pode apenas definir, para mim, um valor de limite inferior de controle. Até esse limite eu consigo me manter. Se eu estiver abaixo dele, estou no prejuízo. Mesma coisa, você pode determinar um limite superior de controle mesmo que não calcule o valor do desvio padrão. Então, acima
desse limite superior de controle, talvez tenha algum problema para a sua empresa, para o seu negócio. Ou talvez não, talvez você consiga entregar, então o limite superior não vai ser relevante. Bom, essa é a ferramenta da carta de controle. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, isso fortalece muito o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, utilize a carta de controle no seu negócio e me siga também no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo no link. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.